Olá, me chamo Kelly Almeida, sou estudante do Programa de Mestrado Profissional ProF, Campus Cuiabá, UFMT. Hoje aqui vamos apresentar o mapa conceitual a respeito dos conteúdos abordados ao longo da disciplina Problemáticas da Educação Física. A disciplina Problemáticas da Educação Física trouxe inúmeras leituras a respeito dos desafios encontrados na nossa atuação profissional na educação física escolar. Aqui eu trouxe alguns tópicos a respeito dessas discussões. Como podemos ver, aqui a gente tem as perspectivas pedagógicas, atuação docente, conteúdo do esporte na escola, inclusão, diversidade, gênero, aspectos legais e estruturais e o afastamento e indisciplina. Nós vamos iniciar pela última leitura que fizemos, que foi o livro da Pedagogia do Oprimido, capítulo 3. E aí, nessa leitura de Paulo Freire, ele vem falar sobre a importância da educação ser problematizadora e dialógica. Ele visa, que o aluno precisa se libertar através da conscientização, da consciência crítica, da discussão a respeito dos conteúdos que são abordados. E aí ele traz alguns conceitos. Um desses conceitos é a educação bancária. A educação bancária nada mais é do que aquela educação onde o professor apenas deposita o conhecimento, sem uma conscientização crítica, sem uma dialogicidade, como se o estudante estivesse numa posição passiva e o professor apenas deposita o conhecimento sem nenhum diálogo. E aí a pedagogia do Paulo Freire busca justamente a criticidade desses conteúdos, Ele fala que o indivíduo ele se transforma através da praxe, O diálogo e conscientização. A praxe nada mais é do que a reflexão sobre a ação. O que isso quer dizer? É aplicado um conteúdo e é necessário uma dialogicidade com a realidade do aluno, uma troca entre professor e aluno, porque através dessa reflexão sobre o conteúdo, acontecerá uma ação, e essa ação será crítica. Ele também fala sobre a situação limite e o inédito viável. Aqui, a gente coloca a situação limite, e no texto ele fala que seria como se fossem as barreiras encontradas na nossa atuação profissional. E que o objetivo da educação libertadora seria superar essa situação limite, ou seja, ultrapassar essas barreiras para alcançar o inédito viável, ou seja, para a possibilidade de transformação daquele aluno. Então, o Paulo Freire critica a educação bancária, no sentido de que tem pouca dialogicidade e conscientização a respeito daqueles conteúdos. Passando para outras perspectivas pedagógicas, a gente vem aqui para a pedagogia do modelo esportivista, que ela é centrada no esporte, na competição, no rendimento, no desempenho esportivo. E esse desempenho é muito focado nesse rendimento técnico, na repetição de movimentos. Nesse sentido, quando a gente coloca o foco nesse rendimento, a gente acaba priorizando e supervalorizando os talentos que a gente tem, os alunos mais habilidosos. E quando a gente supervaloriza um grupo específico dentro de uma sala de aula, a gente acaba excluindo outro tipo de grupo, que é a exclusão dos inabilidosos, ou também a questão da exclusão por gênero. Mais na frente a gente vai aprofundar essas discussões, mas o modelo esportivista, apesar de trazer algumas contribuições para o desenvolvimento da criança, ele tem muitas limitações, E aí no texto a gente lê algumas discussões criticando esse modelo, porque a partir dele surgem outras problemáticas, como, por exemplo, a hegemonia do Quarteto Fantástico, que seria os 4 esportes, futsal, handebol, voleibol e basquetebol, que acabam tomando uma predominância dentro da atuação da educação física escolar. Após isso, surge o movimento renovador.
E o movimento renovador vem justamente criticar o movimento esportivista, no sentido de que ele entende que a educação física, ela não é só os esportes, não é só o Quarteto Fantástico, né? Ela entende a educação física como um meio para desenvolvimento integral da criança, né? Que o objetivo da educação física é a formação crítica dos sujeitos. Então, o movimento renovador descreve essa transição entre a atividade focada biológica, prática, né? Focado no biológico, no rendimento, no prático, para a transição do componente curricular, que traz responsabilidade para conteúdos específicos e valoriza a educação física em todo o seu repertório de possibilidades práticas. E aí, dentro das perspectivas pedagógicas, existem diferentes atuações docentes. E aqui nós vamos destacar 3 grandes atuações docentes, né? 3 principais atuações, que seriam as práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais vêm trazer uma atuação do professor enquanto um instrutor de treinamento, né? Um treinador, uma pessoa que apenas transmite conhecimento, aquele professor que é autoridade, né? Onde o aluno recebe a informação como um aluno passivo, né? O que Paulo Freire critica, né? Esse modelo que espelha a educação bancária, no qual o aluno fica nessa passividade de receber o conhecimento e pouco critica, né? Ele é muito focado em treinamento esportivo, né? Visando aptidão física, saúde biológica, e é um ensino padronizado. O que seria um ensino padronizado? Um ensino igual para todos aqueles que praticam. E aí, observando essas características das práticas tradicionais, a gente já começa a pensar sobre as limitações dessas práticas, né? Como assim um ensino padronizado, uma aula igual, sendo que a gente tem uma sala de aula tão diversa, né? Então, tem inúmeras limitações que justamente o movimento renovador critica essas práticas tradicionais. Através dessas práticas tradicionais, surgem muitas problemáticas. E uma delas que vamos falar agora é a questão do abandono do trabalho docente, ou também comumente conhecido como professor rola-bola. O que vai ser, né, esse professor rola-bola? Caracterizando, é aquele professor que joga a bola para os alunos e deixa os alunos praticarem livremente o que eles querem, sem um planejamento de aula, sem uma intencionalidade pedagógica, né? A aula, ela perde a intencionalidade e acaba que vira uma aula automática. Por inúmeros fatores, né? Acaba virando uma aula improvisada, de qualquer jeito. O que acontece? Acaba acontecendo repetição de aulas, né? Conteúdos muito repetitivos, que pode gerar o desinteresse dos alunos, né? A falta de participação e também a falta de estímulo do desenvolvimento crítico daquela criança, né? Existem muitas consequências a respeito do abandono do trabalho docente. E esse desinvestimento pedagógico, né? A falta do professor planejar a aula, intencionalizar, diversificar os conteúdos que são trabalhados, e aí também incluir os alunos, porque quando eu desinvisto na minha atividade, na minha preparação, eu acabo excluindo os alunos que não se sentem atraídos ou que não conseguem desenvolver de determinadas atividades. E aí, né, o abandono do trabalho docente é muito caracterizado pela falta da intervenção do professor. E é muito necessário essa intervenção, essa participação ativa do professor durante o processo de aprendizagem da criança. E aí, aqui embaixo, a gente tem a terceira opção, que é as práticas inovadoras, né? Ali a gente fala sobre o ensinar, sobre o fazer, inclusão da diversidade, reflexão crítica sobre o esporte, e é justamente
o que vem ajudar, né, o que vem ajudar a superar essas problemáticas do modelo tradicional, né, que traz muitas vezes esse desinvestimento pedagógico, né. As práticas inovadoras, ela critica aquela educação física recreativa e de sala de aula e propõe que a educação física ela deve ser uma atividade integrada, onde a vivência corporal é o início para a reflexão crítica do aluno, né? Para a reflexão conceitual das atividades. Então, a prática inovadora fala sobre ensinar sobre o fazer. E o que seria esse ensinar sobre o fazer? Não só ensinar a criança a fazer, mas saber sobre esse fazer, né? Refletir sobre como eu faço, como eu posso fazer, quais são as outras possibilidades, trazer uma reflexão acerca desse saber sobre o fazer. E ali, reflexão crítica sobre o esporte, né? As práticas inovadoras vêm justamente criticar esse modelo do esporte na escola, porque de que forma ele tem sido feito, né? Ele está abrangendo toda a diversidade da sala de aula, e a gente vê pelas leituras que não, que na verdade essas práticas tradicionais que muitas vezes utilizam o esporte, né, acaba sendo muito incentivada pela aquela hegemonia do Quarteto Fantástico, onde se repete durante toda a vida educacional do aluno, o que ocasiona os alunos que não são habilidosos não participam da aula, não se sentem estimulados, né? Essa repetição de conteúdo acaba desestimulando o interesse dos alunos de participar das aulas ativamente. E esse modelo esportivo, né, da forma como ele é tratado no modelo tradicional, ele acaba excluindo não só as crianças inabilidosas, mas também as meninas que não se enquadram naqueles padrões competitivos, ou até mesmo meninos que não se atraem por determinadas práticas. Então, a prática inovadora ela vem contrapor esse modelo tradicional que acaba ocasionando o desenvolvimento pedagógico e várias outras problemáticas acerca da atuação docente. E a partir dessas práticas inovadoras, essa reflexão crítica sobre o esporte é muito importante fazer na educação física escolar. E aqui, a gente vem falar sobre os conteúdos do esporte na escola, algumas lacunas, questionamentos e métodos de ensino que foram abordados durante as leituras. Nessas lacunas e questionamentos, aparecem aqui algumas perguntas, né? O porquê ensinar o esporte, que modalidades ensinar, e também falar sobre a hegemonia do Quarteto Fantástico, que ainda está muito presente nesse contexto quando se fala de esporte na escola. As leituras vêm dizer justamente a importância de superar o esportivismo na educação física escolar. Esse esportivismo voltado para a competitividade, para o rendimento físico, né, para o resultado, pela performance. Então a gente precisa superar, porque o objetivo do esporte na escola, ele deve ir muito além de só ensinar a fazer. Ele fala sobre a importância do ensinar sobre o fazer. E esse ensinar sobre o fazer vai ser abordar aspectos históricos, o contexto em que ele está inserido, fazer críticas a essa prática, trazer o aluno para a realidade desse esporte e as vivências que eles traz de suas experiências individuais. Né? Ele diz que o esporte ele tem que formar cidadãos críticos e não formar atletas. E aí, quando a gente questiona o esporte na escola, e fazendo uma análise também nas pesquisas que os professores do ProF fizeram durante a disciplina, né, a gente fez muitas entrevistas com professores atuantes da educação física escolar e até também sobre a experiência individual de cada um da educação física escolar, e a gente vê o Quarteto Fantástico muito presente. O Quarteto Fantástico que é o futsal, o handebol, o voleibol e o basquetebol.
E a gente vê que essas práticas ainda estão muito presentes na vivência da educação física escolar. Não só na nossa, enquanto aluno, há alguns anos atrás, mas atualmente a gente consegue perceber a predominância do Quarteto Fantástico ainda na educação física escolar. E por isso importa essas críticas, né? Porque quando a gente privilegia 4 modalidades, a gente menospreza um leque de outras práticas esportivas. E aí, né, da importância de diversificar as modalidades esportivas que abordamos nas escolas, né? Esse questionamento da hegemonia não é só por isso, né, pela diversificação das modalidades esportivas, mas porque o Quarteto Fantástico vem tornando a prática pedagógica muitas repetições, né, ela é repetitiva, ela é monótona para o aluno que pratica, então ele é desestimulante, né, além de excludente. Então, e também os alunos que vivenciam essa educação física do Quarteto Fantástico acabam que praticam essas 4 modalidades ao longo de toda a sua vida, o que limita, né? E a gente pode até dizer que o esporte ele não está sendo democrático, né, na educação física escolar, porque as crianças não têm acesso a inúmeras possibilidades, né? Também a gente fala, os autores falam, né, nas discussões sobre a importância da gente tratar o esporte como um fenômeno cultural mutável, que é uma atividade que anda conforme a sociedade, assim como a sociedade se modifica, o esporte também se modifica, e ele precisa acompanhar a realidade da sociedade e, consequentemente, da vivência dos alunos, né? Então, importa a gente tratar o esporte como esse fenômeno cultural que ele é. E aí, quando a gente fala de mutável, ele fala muito sobre a transição do esporte na escola, que vai ser só a transposição desses conteúdos, da técnica, das regras já existentes, para o esporte da escola. E esse esporte da escola seria um esporte construído coletivamente entre professor, aluno, comunidade escolar, com finalidades pedagógicas e também democráticas. Aqui também a gente cita alguns métodos de ensino que foram citados nas leituras. O analítico sintético, né, que seriam fundamentos isolados, o ensino técnico, né, de determinados movimentos isoladamente, para depois juntar todas as habilidades que foram aprendidas isoladamente para uma situação de jogo, que ainda é um pouco limitante e muito focado no rendimento, né, na performance. Também cita o global funcional, que é o jogo e tática, né, que ensina, mais ou menos uma metodologia de aprender jogando, né? O aluno já vai para a prática entendendo o que é, coordenando a técnica com a tática já diretamente na prática. Aí se usa a possibilidade de jogos reduzidos, algumas adaptações, e esse método ele valoriza muito o poder de decisão e traz algumas contribuições para o desenvolvimento da criança. Porém, ele também tem suas limitações e em alguns momentos ele pode ser uma ferramenta excludente, porque nem todos os alunos acompanham a aprendizagem da técnica e da tática. E aí uma terceira proposta seria o Sport Education. E o Sport Education nada mais é do que trazer uma temporada esportiva para dentro da escola. Ou seja, a gente traz a cultura esportiva real, do jeito que ela é, para dentro da escola. Claro que com caráter educativo, com adaptações, né? Mas é muito interessante o Sport Education porque eles trazem as crianças para determinar diferentes papéis. E nesse sentido, as crianças podem ser protagonistas enquanto jogador, ou então enquanto juiz do jogo, ou aquele que faz anotações da pontuação, o jornalista, o que filma, enfim. Tem uma infinita possibilidade de prática no Sport Education, onde cada criança
é papel determinante dentro do processo educativo e formativo, né? Os alunos assumem esses diferentes papéis e todos têm determinado protagonismo, o que é muito interessante para o processo de ensino-aprendizagem. Depois de discutir o esporte na escola, a gente já pode fazer um gancho aqui nos conteúdos abordados sobre inclusão, diversidade e gênero ao longo das aulas. E aí, dentro disso, vem algumas questões, né? A masculinidade, como ela é abordada, a inclusão escolar, as questões de gênero. E aí, aqui, iniciando nas questões de gênero, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa construção cultural dos corpos, que diz, né, que as pessoas têm vivências diferentes, né? A gente não sai do mesmo ponto de partida e ao longo da vida tem diferentes experiências. Quando isso vem para a educação física escolar, é natural que cheguem indivíduos com questões culturais diferentes, ou seja, com vivências, né, com repertório motor diferente. Só que nesse sentido, existe muita justificativa utilizando o álibi biológico, como se, não, os homens são os mais fortes, os meninos correm mais, as meninas não gostam de fazer essas atividades ou não conseguem, né? E na verdade, a construção cultural do corpo vem dizer o contrário, né? Que na verdade esse repertório que as meninas trazem é uma construção cultural e não biológico, né? Não é natural do seu corpo. Então, nesse sentido, a educação física, ela precisa ser um ambiente de equidade. O que seria essa equidade? O professor precisa fazer adaptações para que todas as crianças tenham direito de acesso a esse ensino, de forma justa. Não seria igual, né? Seria equidade. Quer dizer que ele vai fazer adaptações para que todo mundo seja incluso naquela prática. E aí, algumas das possibilidades são as aulas mistas, né? Versus as aulas separadas, meninas e só meninos. Por quê? Vem dizer que essas aulas mistas, elas contribuem, né, para o desenvolvimento dos aspectos cooperativos, da empatia. É como se a educação física fosse uma ferramenta política, né, que promove o respeito mútuo, enfim, desconstrói esses preconceitos existentes na prática e contribui para o desenvolvimento coletivo dos indivíduos ali que estão participando. Além de que quando a gente trabalha essa equidade de oportunidade, as crianças se sentem mais inclusas, mais participativas. Essa equidade, ela traz a igualdade no sentido de acesso à informação. E esse é um papel fundamental que o professor precisa desenvolver na sua sala de aula. Aqui também a gente fala sobre a inclusão escolar. E essa inclusão, né, por que a gente precisa debater essas questões e trabalhar isso dentro de sala de aula? Porque a inclusão escolar, ela vai combater o insucesso, né? O que seria esse combate ao insucesso? É quando a criança sente vergonha de errar, né? Eu vou errar, eu não sei fazer, então eu não vou nem praticar. É quando a gente combate essa vergonha do erro, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. É quando esse insucesso acaba excluindo esses alunos, ou eles desistem desse processo, eles não querem errar, então eles nem arriscam participar para que não erre. Ele acaba acreditando que ele não é capaz, que ele não é bom, que ele não tem a possibilidade de desenvolver. Então, a gente tornar as aulas mais inclusivas modifica essa cultura escolar de que
educação física só para aqueles habilidosos e os que não são habilidosos têm que fazer uma outra atividade. E na verdade é o contrário, a gente precisa trazer essas crianças para a prática para que ela sinta que ela é capaz de aprender, que ela é capaz de se desenvolver e que a educação física tem inúmeras possibilidades. Também estimula, né? A gente já falou aqui sobre a aprendizagem cooperativa e também tem um acolhimento dessa diversidade. Uma vez que antes do professor pensar nesses aspectos de inclusão, as crianças menos habilidosas eram excluídas, as meninas são excluídas, enfim, essa inclusão promove esse acolhimento da diversidade, onde a criança se sente pertencente daquela prática e, sendo pertencente, ela pode ser protagonista, né, construindo essa aprendizagem coletivamente. E aqui, por último, a gente tem a masculinidade, que a gente trabalhou sobre esse modelo hegemônico da masculinidade. E o que vai ser esse modelo, né, hegemônico da masculinidade? É a valorização, né, da força, da agressividade, do homem, como ele tem que ser, né, competitividade. Só que quando a gente trabalha esse modelo de masculinidade, a gente exclui as meninas, a gente exclui os próprios meninos menos habilidosos e até mesmo os meninos que são mais afeminados, que gostam de outras práticas. Então, esse modelo hegemônico de masculinidade, ele só fortalece esse modelo excludente, que continua excluindo as crianças, as meninas, né, e aqueles que têm menos habilidades. E aí é que a gente também fala sobre o cuidado com a competitividade exacerbada. Por quê? Quando a gente promove atividades, né, muito competitivas, no qual eles querem ganhar, né, o engajamento deles é muito alto em relação à competição, é justamente nesses momentos em que se fortalece essa hegemonia, esse modelo hegemônico. Por quê? Porque exclui os que são pouco habilidosos, né? Aquele que não se encaixa dentro desse padrão competitivo, além de ser excluído, pode ser ridicularizado, né? Eles se sentem incapazes dessa participação, afasta o aluno da prática, porque ele não se enquadra nessa competitividade, nesse modelo de força, enfim. E aí, além de estimular a exclusão desses indivíduos, ela também deixa, esse modelo hegemônico deixa de trabalhar o respeito entre os participantes, a cooperação, que é tão importante, né, na aprendizagem dentro da educação física. A própria aprendizagem fica para segundo plano e também a participação, onde os indivíduos excluídos não se sentem pertencentes àquela vivência. Então, importa o professor de educação física trabalhar essas atividades com objetivos pedagógicos de inclusão da diversidade, para que todo aluno se sinta protagonista e participante dentro das aulas de educação física. Agora nós vamos adentrar aos aspectos legais e estruturais da educação física. Como vocês podem observar, nós temos aqui a LDB e leis e condições de trabalho. Na LDB 9394/96, referente ao componente curricular, a gente vem falar sobre a mudança que houve de disciplina para componente curricular obrigatório, onde nessa evolução histórica da educação física, a concepção de atividade, né, focada no biológico, no físico, militar, passa a ser um componente curricular obrigatório da educação física. E aí, a educação física como componente curricular da educação básica, ela acaba sendo incluída, né, no currículo escolar,
tendo mais objetivos pedagógicos, ela deixa de ser apenas recreação ou ocupação do tempo livre e passa a ser área de conhecimento ligada à cultura corporal, desenvolvimento integral do indivíduo e também na contribuição para a formação do indivíduo como cidadão. Já a Lei 10.793/03 fala referente às dispensas e a facultatividade, né? Justamente ela vai dar dispensa para estudantes do período noturno ou que se enquadrem em outras características específicas. A problemática dessa lei, né, da facultatividade e das dispensas, é justamente que a gente acaba excluindo os alunos que não participam da educação física, além do que a gente desvaloriza a educação física, uma vez que a educação física ela é dispensável perante outras disciplinas. E aí, né, a gente discute nos textos sobre a importância de melhorar esse tipo de aula quando o aluno é dispensado, que mesmo que o aluno esteja com um atestado ou incapaz de participar da aula prática, ele ainda assim precisa participar das aulas nas dimensões conceitual e reflexiva, para que a educação física seja valorizada de fato como saber escolar e não apenas um momento de distração, de recreação. E aqui, por último, a gente vem falar da Base Nacional Currículo Comum, a BNCC, referente às competências e habilidades. A BNCC, ela vem para organizar o que os alunos devem aprender. Então, quais são as competências e quais são as habilidades para se desenvolver, dependendo da série, da idade, enfim. A BNCC, ela vem para ampliar a visão da educação física. Não apenas um esporte voltado para a técnica, mas também para desenvolver uma reflexão crítica, autonomia dos indivíduos, inclusão e participação social. No próximo ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre as condições de trabalho. E aqui a gente começa falando sobre a infraestrutura precária na educação física escolar. E a infraestrutura vem falar justamente sobre a estrutura que os professores têm. Hoje em dia, nem todos os professores têm quadra. Alguns que têm quadra não têm acesso a uma quadra coberta, o que inviabiliza a aula em dias de muito sol, em dias de chuva, em épocas de seca. Outra questão da infraestrutura é a falta de materiais, a falta de investimento dos materiais necessário para o desenvolvimento da aula de educação física. E aí, o que vai ocasionar, né, essa infraestrutura precária da educação física? Além da desvalorização que acontece porque se outras disciplinas são mais importantes que a educação física escolar no currículo, não vamos investir tanto na educação física escolar. Também acontece, além dessa desvalorização, né, as aulas acabam tendo um caráter muito, como que eu posso dizer, de uma forma improvisada, né? São aulas que ou são muito repetitivas ou são improvisadas, feitas de qualquer forma, em qualquer espaço. E isso inviabiliza a prática do professor, né? E a efetivação da educação física na escola. Outra parte que a gente discutiu foi a invisibilidade do conhecimento da nossa área. E o que é essa invisibilidade? É a falta de conhecimento da importância da educação física para o currículo escolar, né? A gente necessita entender que a educação física escolar não é uma aula de recreação, né? Porque se ela é vista como uma ocupação de tempo livre, um tempo de lazer, ela desconsidera o caráter pedagógico da educação física, né? O caráter cultural, o caráter formativo. E, na verdade, a educação física, ela tem que desenvolver e tem que trazer, através de sua prática,
a reflexão crítica, a inclusão e a cidadania. Bom, o outro ponto que a gente tem aqui é sobre a hierarquia dos saberes escolares. E ele vai ao encontro da invisibilidade do conhecimento. Porque se a gente não reconhece a importância do conhecimento da nossa área, a importância, né, da educação física como componente obrigatório para a contribuição do desenvolvimento da criança, a gente não vai valorizar ela da forma que deve ser feita. Então, outras disciplinas, elas são mais importantes que a educação física escolar. E isso acaba ocasionando o menor investimento na educação física escolar. Acaba que a educação física tem pouca participação em decisões escolares. A desvalorização do profissional da educação física, uma vez que eles estão aqui só para ocupar o tempo livre, só para fazer recreação, só para brincar com as crianças, né? E também isso acaba ocasionando na redução do tempo da aula, do tempo pedagógico. E, enfim, se não acontecer essa valorização, a gente vai cada vez mais perder espaço na educação física. E superar isso, né, exige várias questões, mas principalmente reconhecer a educação física como componente curricular fundamental para o desenvolvimento do aluno integral. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos na educação física escolar. Diante de vários desafios que a gente observou ao longo de todas as leituras, né? Esses desafios da educação física acabam comprometendo o interesse e a participação dos alunos. O professor tem como objetivo incluir esses alunos e atraí-los para que a finalidade da educação física seja alcançada, que é a formação integral de um indivíduo crítico. Bom, aqui tem alguns pontos, por exemplo, as causas do afastamento e da indisciplina. Dentro das causas do afastamento, a gente pode observar a repetição de conteúdo, vergonha e medo do fracasso, aulas no contraturno, e na indisciplina, conflito, regras e princípios, crises de valores e alguns modelos, né, como solução para essas problemáticas, como é o modelo de responsabilidade, TPSR. Bom, sobre as causas de afastamento, a repetição de conteúdo vem falar justamente sobre a falta da diversidade de modalidades abordada na educação física. Aí a gente pode levar em consideração a hegemonia do quarteto fantástico, né, a supervalorização do esporte, da competição, e isso faz com que os conteúdos da educação física sejam cada vez mais repetitivos. Por isso importa ampliar a diversidade dessas práticas, né? Tratar a educação física como componente curricular que abrange diferentes conteúdos, né? A vergonha, o medo de fracasso vem muito dessa parte esportivista das aulas de educação física referente ao esporte, quando o aluno tem medo de errar, porque ou ele é ridicularizado, ou ele é excluído, ou ele não é escolhido para pertencer a algum time. Então, esse medo de fracasso, essa vergonha, vem daquela excessividade de competição, né? Então, as problemáticas discutidas ao longo da disciplina vêm de encontro ao afastamento dos alunos. Porque se a gente consegue superar essas barreiras ao longo da nossa atuação, provavelmente a gente consegue diminuir a causa desses afastamentos. E aí aqui também ele tem como proposta as aulas no contraturno, que são aquelas aulas fora do horário regular da aula, onde o aluno precisa se deslocar de um outro horário para voltar até a escola, e aí que influencia diferentes aspectos. Se a gente está colocando a educação física em um outro período, é porque ela não é tão importante quanto as outras. E nesse sentido a gente volta para aquele ciclo vicioso da importância da educação física para
para o desenvolvimento integral do aluno, enfim. E aqui embaixo também a gente fala um pouquinho sobre os conflitos, né? Sobre a indisciplina, o conflito de regras e princípio. E aqui é bem importante a gente separar regras e princípios. Regras que são normas externas, que vêm de fora, certo? E os princípios seriam os motivos éticos envolvidos, né? É o que sustenta as regras. Por que é importante a gente diferenciar isso? Porque a indisciplina, muitas vezes, elas vêm por falta do desconhecimento dos princípios que levam aquelas regras. Então, normalmente não é só uma revolta, uma indisciplina sem motivo, né? Na verdade, a falta de conhecimento desses princípios, né? Por que importa a gente seguir esses princípios e regras para que o jogo seja legal para todo mundo, acessível, enfim. E aí, nesse sentido, a gente tem uma crise de valores por falta desse conhecimento, ocasionando muitas vezes a indisciplina. Daí a importância da gente trabalhar a praxis na nossa atuação pedagógica, no sentido de que é importante discutir sobre o que nós fazemos, né? Estudar sobre o fazer e não só fazer por fazer. Então, tudo isso envolve as temáticas que foram discutidas ao longo da aula, né? E para combater esse afastamento, é necessário implementar ensinos inclusivos, não só relacionado a todos aqueles aspectos citados atrás, mas também metodologias que facilitem a nossa atuação pedagógica, né? É importante que um ensino inclusivo seja abordado no sentido de que o sucesso ele não é medido pela performance, mas pela participação, pela colaboração. E quando a gente muda essa perspectiva na educação física, a gente acaba trazendo uma educação física mais inclusiva, mais participativa, mais democrática para os alunos participantes. E aí, aqui a gente tem um modelo de responsabilidade, né, o TPSR, que é um modelo inclusivo que organiza em níveis progressivos a responsabilidade do aluno. Ou seja, ele vai desenvolvendo a responsabilidade de acordo com os níveis que ele vai alcançando. É um meio de desenvolver autonomia, convivência, responsabilidade social, respeito, controle emocional, trabalhar em equipe. Então, esse modelo traz muitos benefícios e soluções para algumas problemáticas encontradas na educação física escolar. Bom, e para finalizar, eu quero integrar um pouquinho desses textos que nós discutimos, né? E é importante destacar que a nossa atuação enquanto profissional é importante que a gente deixe de ser uma supervisão, né? Que a educação física deixe de ser só uma supervisão de jogos, só uma ocupação do tempo livre, só um momento de descontração, mas passe a se tornar um projeto pedagógico, crítico e inclusivo. A educação física é um direito de aprendizagem e um saber cultural essencial para o desenvolvimento dos nossos alunos. A diversidade de gênero, de habilidade ou de interesse, ela deve ser acolhida e não segregada, para que se construa um ambiente mais acolhedor e que abranja a diversidade que a gente tem presente na nossa sala de aula. E o professor, ele deve ser um agente político que utiliza praxis para transformar a quadra em um espaço de cidadania, combatendo o desinvestimento pedagógico e assim formando alunos integral, cidadãos críticos. Obrigado.